Justificados pela fé. O que significa justificado? Aquele que teve provada ou reconhecido a inocência, reabilitado. O significado de justificado é isso. Você foi aprovado, foi reconhecido. Agora você se tornou inocente. Você está reabilitado a ter uma vida nova. A pessoa que não pode, ela tem que ser isolada da sociedade, e quando ela volta, fala, olha, ele está reabilitado a se envolver com todo mundo. Ele agora está livre, ele não precisa ficar atrás das grades, porque antes ele matava, ele não respeitava o limite do próximo. Agora esse ser humano foi reabilitado, então ele pode trabalhar, ele não precisa ficar mais preso, ele está diante da lei, ele está justo agora. É mais ou menos isso. E o que é essa justificação? A justificação é a aprovação de outra pessoa. Então quem nos justifica e aprova ou reprova é quem? É Deus. Então eu tenho que fazer o que Deus quer. Mas se Jesus te aprovou, ainda que o homem ou a igreja te reprove, diante de Deus você foi justificado, você está aprovado. Então não importa o passado, importa daqui para frente. Por isso que você tem que fazer, nós temos que fazer tudo para agradar quem? Agradar a Deus. Gálatas 2,14 diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, Paulo falando para Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha só, Pedro queria que todo mundo, que todos os judeus andassem na lei, mas ele mesmo estava falhando. Isso já com o Espírito Santo. Ninguém tem direito de te julgar, do seu comer, do seu falar, do seu vestir. Podemos te orientar, mas a decisão é sua. Se você quer comer o que não presta, você vai ter problema, você tem que cuidar da tua saúde, porque também o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você come, vai engordando, você vai ficar doente. E o Espírito Santo, você tem que lembrar que o seu corpo é o templo dele. Então você tem que cuidar da sua saúde, você tem que malhar, você tem que evitar certos alimentos. Agora, se você quer comer, eu não vou ficar te condenando. Ninguém pode ficar te condenando pelo que você come, pelo que você bebe. Só que aquilo ali depois vai aquele que pode te condenar, você vai apresentar diante dele. Então a gente orienta, você não deve fazer isso. Mas se você quiser fazer, a vida é sua. Cada um faz o que quer fazer. Ele te deu livre arbítrio. Mas nós temos que pensar, porque toda plantação vai ter uma colheita. Tudo que a gente faz vai voltar para a gente. Então você veste do jeito que você quiser vestir, você come o que você quiser comer. Mas espera aí, Pedro queria uma coisa, obrigar. E Paulo chegou para ele e falou, olha, não é assim não, rapaz. Você quer obrigar todo mundo a ser judeu, ser circuncidado, mas nem você mesmo está cumprindo. Tem coisa que você está falhando. Você obriga a ser judeu, mas nem você está agindo como gentil. O que é o gentil? É a pessoa que é o incrédulo, é o ímpio, é o mundano. É aquele caso que o marido só fica botando a culpa na esposa, ou a esposa fica botando a culpa no marido, e um fica se degladiando com o outro. Acabou. Libera o perdão, libera para a pessoa que você tiver que liberar. Você fez um filho, ele nunca vai ser seu, ele vai crescer, ou ele vai vir para Deus, ou ele vai para o mundo, e você vai fazer o quê? Não tem jeito. Não adianta você ficar brigando com seu filho, querendo impor do seu jeito para ele. É lógico, todo pai, eu também sou pai, tem zelo. A gente orienta, aconselha. E a gente quer o bem, você quer o bem para ele, mas porque você já tem mais experiência, mas você sabe, vai fazer o quê? Ele vai ter que passar por certas coisas para ele aprender, por certas situações. Então Pedro queria impor uma coisa, e Paulo resistiu ele e falou, olha, você está querendo que todo mundo seja como judeu, mas você está vivendo como gentil. E vê se a religião não impõe isso. Então você tem que ter uma fé definida. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será o quê? Justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Não, Cristo é santo. Mas ele sabe que nós somos pecadores, de maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruir,
constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para... Aí ele falou aqui, ó, que todo mundo conhece essa passagem. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, eu estou crucificado, eu morri. Então nós temos que morrer para esse mundo. É assim que a gente vai vencer o mundo até Jesus voltar. Não fazendo o que a gente quer, mas o que é necessário, que a fé pede, que é entrega, que é sacrifício, que é obediência. Para quê? Para a gente ser justificado. Mas não vai ser pelas obras, vai ser porque a gente ouve a voz de Deus. A justificação vem pelo ouvir a voz de Deus. Naquilo, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer dizer, se cada um aqui fosse justificado pela lei, a morte de Jesus seria em vão. Paulo mostrou e deixou bem claro que não seremos justificados pelas obras, mas sim pela fé. No versículo 14, ele deu ênfase para quando Pedro queria que os outros vivessem como judeus, mas ele mesmo vivia como gentil. A religião, o fanatismo, colocam fardos pesados em cima dos outros, mas não vivem a fé genuína. Como posso obrigar uma pessoa a andar 1 milha se eu não ando? Dar a túnica se eu não der? Dar a outra face se eu mesmo não aceitar? Você tem facilidade de pedir perdão? Ou você é uma pessoa que ninguém pode chamar a sua atenção, ninguém pode... Qualquer coisinha que fala com você, você fica irritado, você fica nervoso, você é cheio de cisma. Se a religião não faz isso com você, você mesmo está vivo ainda para as coisas desse mundo. Porque quem está vivo para as coisas desse mundo, qualquer coisa que você fala contrário, a pessoa fica chateada. Qualquer coisa que você fala, a pessoa fica com raiva. Ela não aceita. Se ela errou, ela não reconhece que errou. Tem gente que fala assim, eu não sei porque que o Espírito Santo não vem em mim. Por quê? Porque você está vivo. Você está vivo para o mundo. Você está vivo para a terra. Mas para Deus você não morreu. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Se você não morrer, o seu pior inimigo é você mesmo. Se você não matar você, sua vontade, seu eu, o seu ego, você só vai se destruir. Por isso que eu estou falando, para que você vai ficar brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, brigando com o ex-marido, brigando com a ex-esposa, fazendo questão disso, daquilo, brigando com o seu filho? Você está errado. E você não está vendo que você está destruindo você mesmo, porque você está fazendo questão. Você não morreu, você não está vivendo para Cristo, você está vivendo para você mesmo. E você está anulando, aniquilando a graça de Deus. Você está privando Deus em agir em você. É pela fé. Em Mateus 23:13 está escrito assim, coloca, que é assim que os religiosos hoje fazem, a religião faz isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Quer dizer, ninguém vai ser salvo para eles, porque só eles acham que ele está certo, só ele acha que ela está certa. A religião faz isso hoje. Eles fecham a porta do reino dos céus. O que é a porta do reino dos céus? A salvação. Jesus morreu, todos os 8 bilhões de seres humanos na terra, ninguém vai entrar no céu, vai todo mundo para o inferno, porque eles não deixam. É tanta imposição, é tanta regra, é tanta condição que dá para o ser humano. Por isso que hoje existe o Talmud. Talmud, sabe o que é o Talmud? É a escrita dos homens, dos judeus. Por quê? Porque eles estão ignorando a Torá. Eles ignoram a Bíblia e a Torá. Então agora está se criando o Talmud, criação dos homens. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai conseguir fazer tudo certinho. Ai de vós, escribas e fariseus, que fechais a porta do reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, eles não entram e não deixam ninguém entrar. E tem gente querendo entrar e não consegue entrar. Por isso que é pela fé, é ouvir a voz de Deus. Os religiosos não entram, não deixam outros entrarem no reino dos céus. Fica bem claro que ninguém será justificado pela carne ou pelas obras da lei. Como está escrito no versículo 16. Por mais justos que sejamos, não chegaremos a ser salvos pelos nossos próprios méritos. O Senhor Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se fôssemos salvos pela lei, a morte de Jesus era vã. Olha só Gálatas 6:11. Os que impõem a circuncisão. Circuncisão era a parte masculina do homem que era cortada. Uma pele lá que era cortada. Todo judeu tinha que fazer isso. Homem tinha que se circuncidar.
Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Mesma coisa Paulo falando. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, tá vendo? Boa aparência na carne. Todos que querem mostrar boa aparência na carne. Bispo, eu tenho que andar igual um espantalho, igual uma bruxa? Lógico que não. Se você é templo, só que hoje a adoração, a exposição da aparência do corpo é exagerado. Mas hoje é demais. Virou culto, hoje virou culto ao corpo humano. É normal. Só que tem coisa que já virou uma coisa espiritual. Então, olha só aqui. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser nova o quê? Criatura. A mulher de Deus, ela anda arrumada, bem vestida, bonita, passa maquiagem e tudo, mas a beleza dela não está de fora, está dentro. O homem de Deus, ele anda, ele tem equilíbrio, é ser nova criatura, ser novo homem, nova mulher. Todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha só, trago no meu corpo. Nós temos que ter a marca de Jesus, porque nós vamos enfrentar lutas, nós vamos passar por injustiça, nós vamos passar por muita coisa que a gente não quer passar, mas por causa dele. Então, faz uma autoanálise. Abraão foi justificado pela fé, e ele circuncidou também, mas a lei da circuncisão veio na época de Moisés. Abraão foi justificado pela fé. Gênesis 15, 6. O maior exemplo foi Abraão. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por o quê? Por justiça. Ele creu. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós ouvirmos isso e vivermos essa fé, por isso que você tem que ser equilibrado. Você não vai brigar com seu familiar, você não vai falar, você vai para o inferno. Você tem que orar por ele não quer vir para Jesus, ele está lá, não critica. A gente não pode criticar quem está lá. A gente hoje tem consciência do que é certo, do que é. Deus tem um zelo, ele veio ao mundo e morreu por todos nós para isso. E se nós vivermos a fé genuína na palavra, nós vamos ser justificados. Tiago 2 diz assim, aí Tiago fala de outra forma: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver o quê? Obras. Aí entra as obras. Mas primeiro, você vê, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque fala que nós não vamos ser salvos pela lei, pelas obras, pela fé. E aí fala, se alguém não tiver obra, o que aproveita? Porventura a fé pode salvá-lo? Como assim, bispo? Por quê? Se a gente obedece à voz de Deus, como Abraão obedeceu, consequência vai vir o quê? As obras. Você vai dar fruto, você vai prosperar, você vai casar, você vai ser feliz. Deus não vai deixar sua vida ser incompleta. Você não vai ter nenhuma raiz de amargura internamente. Você internamente, você vai ser uma pessoa iluminada. Você vai transmitir luz, você vai passar luz para as pessoas. Luz. E Jesus fez de tudo para alertar, fazer os judeus entender sobre isso. Porque eles falavam que Abraão era o pai deles. Aí Jesus deixou claro, se Abraão fosse o vosso pai mesmo, vocês ouviriam a minha voz. João 8, versículo 47, diz assim, quem é de Deus o quê? Foi Jesus que falou isso. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Você está dando ouvido a quem? É a sua fé e Jesus é que vai te aprovar. É Ele que te aprova. Por isso você tem que ficar, o que fulano pensa de mim? Você não deve nada para ninguém. E quando aí entra a fé sem obra. Tiago deixou bem claro por quê? Porque a obra é a manifestação da nossa fé, é a materialização. Quando você vem no altar, entrega, e Deus começa a operar, Deus começa a agir. Quando você começa a obedecer a voz de Deus e começa a manifestar a sua fé, o que começa a acontecer?
Quem vai te aprovar ou reprovar é Jesus. E você tem que se examinar. Você está vivendo a fé? Porque viver a fé não é ficar engessado. Viver a fé não é ficar amarrado, ficar presa a sentimentos. É uma fé emotiva, é uma fé que está morta. E aí Deus não faz o que quer fazer, porque não é o diabo que impede, não estou defendendo o diabo. É você, porque todos nós temos as nossas manias. Eu sou cheio de mania. Mas a gente tem que viver, libertar, a gente tem que se libertar do nosso lado de manias, de hábitos, e procurar enquadrar-nos e vivermos o que está escrito na palavra. Romanos 4:3, Paulo também fala assim: pois, que diz a Escritura? Creu, crer é se lançar, não é acreditar, é se entregar. Se você não sabe nadar, você mergulha? Não, você bota o pezinho, a mãozinha, o pezinho, você entra e fica assim, ó. É ou não é? Ou fica assim, ó. Por quê? Porque você não sabe nadar. Crer, mergulhar, é você se jogar, se entregar. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Ele inunda a gente, ele inunda todos nós. Abraão creu, isso foi imputado como justiça, quer dizer, ele creu. É como nos dias atuais, o Espírito Santo nos alertando no que temos que fazer para manter nossa vida no altar, para que não venhamos viver com uma fé engessada, religiosa, emotiva, uma fé morta. Tome uma decisão de viver pela fé e não ficar limitado e preso às coisas da terra. Por isso temos que subir o nosso nível espiritual para alcançarmos a estatura de Cristo. Quem tem a estatura de Cristo não fica com mágoa, não fica com maus olhos, não tem malícia. Quem tem a estatura de Cristo tem bons olhos até para aquilo que é do mal. Porque se você tiver maus olhos, o seu corpo está em trevas. Quem tem a estatura de Cristo, perdoa. Quem tem a estatura de Cristo, está vivendo pela fé, perde para o outro. Não quer ser melhor do que o outro, não quer ser maior do que o outro. Não faz questão disso. Faz questão de colocar Jesus em primeiro lugar. Ele é o pódio. Ele está no pódio. Ele é o centro. O nosso corpo espiritual precisa estar forte, com uma fé inabalável. Tem que haver entrega total, dependência total de Deus. E que a vontade dele seja feita, não a minha, nem a sua ou a nossa. Ele é soberano para que o reino de Deus seja estabelecido dentro de nós. E para que o reino de Deus seja estabelecido dentro de nós, existe a necessidade do novo nascimento. Nascer de novo. Meu passado acabou, você está livre. Fica mais tonto, perdido, desnorteado, sabe, no escuro. Deus nunca deixa a gente no escuro. Você não precisa de uma música para ser feliz, você não precisa de um batuque para ser feliz, você não precisa de um ritmo para ser feliz. A felicidade já está dentro de você. Você é a própria felicidade. Você precisa de um marido, tudo vai ser consequência. Seu marido vai ser uma consequência, seu casamento vai ser uma consequência, sua vida financeira vai ser. Você está livre, você está leve. Aonde você chega, o ambiente fica bom. Tem gente que ela só fica bem com certos tipos de pessoas. Você não deve andar com todo mundo, porque pode te fazer mal. Tem gente que é tóxica. Toda pessoa que é tóxica, você tem que se afastar dela. E isso ela vai passando essa tristeza, essa mágoa, aquilo que é tóxico, ela transmite para outro. Se tiver alguém fumando e você nunca fumou, não gosta de fumar, a fumaça vem perto de você, na hora você começa o quê? A tossir, porque é tóxico para você. E até para o ex-viciado também se torna uma coisa tóxica, porque faz mal para ele. Ele no passado foi, não é mais, mas é tóxico. Então quando Jesus entra, então você está livre, você está leve, o ambiente fica bom, você se torna uma pessoa espontânea, alegre, você não tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de conversar. Aonde você chega, o ambiente fica leve, fica bom. Por quê? Porque você é a própria fonte, você é luz, você agora é de Deus, não tem nada a ver com a igreja, você agora é do Espírito Santo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.